Grande Prêmio da Arábia Saudita, mais uma de Verstappen, estreia excepcional do Bearman e Magnussen arrumando confusão. O GP da Arábia Saudita já começou com uma bomba na madrugada de sexta-feira para sábado, quando a Ferrari anunciou que Carlos Sainz foi diagnosticado com apendicite e iria passar por uma cirurgia. O inglês Oliver Bearman foi anunciado como substituto. Bearman acabava de conquistar a pole na Fórmula 2, abdicou da corrida para estrear na Fórmula 1 pela Ferrari. Na classificação, Verstappen com a pole mais uma vez e uma volta incrível que eu já vou mostrar e com uma diferença maior do que foi lá no Bahrein, dessa vez de 3 décimos. Russell mais uma vez andando na frente do Hamilton, já vamos falar sobre os problemas da Mercedes, e Tsunoda conseguindo chegar ao Q3 e também à frente de Daniel Ricciardo. A bela surpresa do quali ficou com o Bearman. Por apenas 36 milésimos, ele não tira o Hamilton do Q3 e ficou a apenas meio segundo do Leclerc. É um trabalho extraordinário, sabendo o quão rápido é o Leclerc. Zhou não conseguiu ter o seu carro pronto depois da forte pancada lá no treino 3 e o Hülkenberg teve perda de potência no início do Q2. Vamos lá, o que foi essa volta do Verstappen? Em 2021 todos se lembram da volta do Max, em que ele bateu na última curva, ele vinha para fazer a pole e acertou o muro. Foi considerada uma das melhores voltas de classificação que nunca foram completadas, mas a de 2024 me impressionou mais. Olha como o Max passa próximo ao muro da curva 4. Em relação ao seu companheiro Sérgio Pérez, Verstappen chegou nessa curva apenas 8 milésimos mais rápido que o Pérez, mas saiu dela com 1 décimo e meio, 156 milésimos de vantagem. A diferença de velocidade no meio da curva foi de 19 km por hora. Apesar de muita gente achar que não, é sim, é o mesmo carro, só que são pilotos diferentes. Na entrada da curva, enquanto o Pérez tira um pouco o acelerador, chegou a tirar 40% do acelerador, o Max passa com 100%. No final da volta, fica a 335 milésimos de seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez mais lento que o Verstappen, sendo que praticamente a metade desse tempo foi conquistado nas curvas 4, 5 e 6. Um fato curioso, na madrugada lá em Jeddah, de sexta para sábado, ou seja, da classificação para a corrida, Max Verstappen às 3 horas da manhã lá de Jeddah, entrou no servidor do time dele que estava treinando para uma corrida virtual. Simplesmente, Max foi ajudar o time das 3 às 3h40 da madrugada antes da corrida. É inacreditável que Max Verstappen respira automobilismo. Corrida. A Pirelli errou nos pneus escolhidos. Deveria ter levado uma gama mais macia para que os pneus acabassem mais rápidos. Os pilotos fizeram apenas uma parada. Com pneus que acabassem mais rápido, talvez forçaria alguns times a tentar 2 paradas e movimentar um pouquinho mais a corrida. Zhou completou 41 voltas com pneus médios e tivemos Piastri, por exemplo, com 43 voltas de duros usados. Bom, antes da largada, se já não tivesse ruim para a Alpine, Gasly teve problemas com o câmbio, alinhando para o grid e abandonou logo na primeira volta. Largada. Norris se moveu antes das luzes se apagarem e Russell rapidamente reportou no rádio. E por que o Norris não foi punido? A FIA informou que um transponder repetidor é responsável por detectar as queimas de largada. Pelo regulamento, apenas quando o transponder acusa essa queima de largada, ele pode se aplicar a punição. De acordo com a FIA, o movimento do Norris não ultrapassou a margem de erro do sistema, por isso não foi detectado. Mas de fato, o Norris mais perdeu do que ganhou. Quando ele precisa parar o movimento para depois acelerar, ele acaba ficando para trás do Alonso que estava na frente dele. Outro que ninguém percebeu que também fez quase que a mesma coisa foi o Sérgio Pérez. Olha como ele inicia o movimento mesmo que sutil um pouco antes das luzes se apagarem. Lembrando que depois que as 5 luzes acendem, ela pode apagar dentro de 7 segundos a qualquer momento. Então não dá para o piloto adivinhar. Ao contrário do Norris, esse movimento do Pérez teve vantagem por quebrar a inércia. O fato do carro já estar em pequeno movimento já o faz ter menos resistência quando ele acelerar. É mais ou menos quando você empurra os pneus dianteiros para largar no kart rental, a famosa pedalada. Mas como também não acusou no sensor, tudo dentro do regulamento. Largada. Verstappen larga bem, Leclerc quase é ultrapassado por Pérez, mas consegue se manter e na primeira volta Max já passa com mais de 1 segundo de vantagem. Lembrando que neste ano temos a nova regra de DRS, que já abre a partir da primeira passagem, portanto temos visto o Verstappen apertando o ritmo já na primeira volta. Destaque para a bela ultrapassagem por fora de Piastri no Alonso, abrindo a volta 2, ainda sem o DRS podendo ser utilizado. E na volta 4, Pérez faz a ultrapassagem com DRS. E dali em diante, mantém-se os 3 primeiros. Na volta 7, temos o único safety car. Stroll numa distração inaceitável, acerta o muro do lado de dentro da curva 23 e vai para o muro. Eu já disse algumas vezes que o Stroll não é ruim, mas está muito longe de ser o Alonso. E eu não sei até quando ele
ele vai aguentar essa pressão da Fórmula 1 e das críticas. Vamos lembrar que ele não precisa estar onde está. Na sequência, todos pararam no box, com exceção dos pilotos da frente. Apenas Hamilton e Norris não pararam. Norris chamou a equipe no rádio e perguntou se ele iria para o box, e a equipe informou que ele era o segundo carro. Como Piastri e Russell estavam à frente dos companheiros, Hamilton e Norris, uma parada dupla seria arriscado, tanto para a McLaren quanto para a Mercedes. Por isso, eles mantiveram a posição na pista para uma estratégia um pouco diferente, para tentar prolongar a primeira parada e depois trocar para os macios. Já o Max e o Pérez fizeram sim uma parada dupla com a Red Bull, mas tinha mais espaço entre eles. E óbvio, estamos falando de Red Bull. Volta 17. Kevin Magnussen já tinha recebido uma punição de 10 segundos por um toque com o Albon e tentou passar o Tsunoda, acabou conseguindo ultrapassagem, mas excedeu os limites de pista. Por não devolver a posição, ele recebeu outra punição de mais 10 segundos. Como ele já havia parado nos boxes na volta 7, ele deixou para pagar essa punição adicionando tempo no final da corrida. A Haas então usou o Magnussen para proteger o Hülkenberg, já que a corrida do Kevin já estava perdida. Essa imagem ilustra claramente o que o Magnussen fez. Olha como ele segurou todos os carros atrás dele, enquanto o Hülkenberg se segurava na 10ª posição e o Verstappen já estava até se aproximando para colocar uma volta em todo mundo. O tempo de volta do Kevin Magnussen em relação ao Hülkenberg não era tão diferente, mas veja como ele freava muito antes do Hülkenberg e parava mais o carro nas curvas, matando a velocidade de quem vinha atrás e aproveitava para acelerar muito antes também. Mais ou menos o que o Alonso fez com o Pérez em Interlagos. Acelerava antes para ter uma reta maior e não deixar o carro de trás ter mais velocidade mesmo usando o DRS. Ele perdia tempo nas curvas, mas recuperava um pouco nas retas. Funcionou muito bem e a Haas levou o seu primeiro ponto para casa graças ao Magnussen. Foi justo ou não? Eu particularmente acho que da forma que ele fez, tudo bem, se o regulamento permite, ele pode fazer. Mas ele expôs essa fragilidade dentro do regulamento, é inegável. Eu sou a favor de acabar com essa punição de acréscimo de tempo, a não ser que a punição só saia depois da corrida. Os comissários precisam analisar o lance na hora que ele acontece e aplicar a punição que tenha efeito imediato, para não interferir no resultado da corrida, nas outras posições. Falando de ritmos, Verstappen e Pérez andaram muito próximos. A diferença por volta foi de cerca de 2 a 3 décimos de segundo a favor do Verstappen, claro. Mas o Verstappen estava administrando e o Pérez tentando fugir do Leclerc. Verstappen e Leclerc, a diferença é brutal. Entre as voltas 13 até a 29, a diferença girava em torno de 7 a 8 décimos. E esse ponto me faz acreditar que o RB20 é mais dominante que o RB19. Falei isso lá no Bahrein. O desgaste sempre foi o ponto forte da Red Bull com o Verstappen. E em Jeddah, eu pelo menos esperava que tivesse mais equilibrado, já que praticamente não tivemos desgaste, até pela gama mais dura da Pirelli. E não foi isso que aconteceu. A Red Bull deve ter no chute, eu acho, mais ou menos um segundo por volta de ritmo mais forte que os demais atualmente. Ferrari, inclusive. Isso pode mudar entre um circuito e outro? Pode. Os times podem trazer melhorias nas atualizações? Obviamente. Mas eu acho que essa é a situação atual. Red Bull, se ela apertar o ritmo, um segundo por volta mais rápido que a Ferrari. Mercedes, ao que tudo indica, eles estão sofrendo mais uma vez, terceiro ano seguido, com o porpoising. Não estão conseguindo andar com a altura de carro que eles gostariam, tá muito baixo, com isso tá tocando demais e isso estaria deixando a traseira do carro mais instável, porque eles têm que levantar a traseira, principalmente em entradas de curva. Hamilton é o piloto que parece estar mais desconfortável e com isso fica nítido até na telemetria. Olha na classificação a volta do Hamilton e do Russell. O Russell sempre freando mais para frente que o Hamilton. A diferença na classificação entre eles foi muito pequena, um décimo apenas praticamente. Mas como da Ferrari para trás está tudo muito equilibrado, um décimo tem significado muita coisa, questão de posição. Nessa, não tanto. Um largou atrás do outro. Mas lá no Bahrein, a diferença foi brutal. Vamos falar do Berman? Que corrida excepcional fez o estreante Ollie Berman. Quem que é o Berman? O Berman é um piloto inglês, foi campeão de Fórmula 4, alemã e italiana no mesmo ano de 2021. Em 2022 foi terceiro colocado na Fórmula 3 e no ano passado terminou em sexto colocado com 4 vitórias na Fórmula 2, sendo 3 na corrida principal. Ano passado ele testou um Fórmula 1 em Fiorano, um teste privado com a Ferrari, fez também o treino lá no México, ficando só 3 décimos atrás do Hülkenberg, ele estava pela Haas, e ele andou novamente no treino lá de jovens pilotos lá em Abu Dhabi. O 7º lugar do Berman no GP da Arábia Saudita foi a melhor posição de um estreante na Fórmula 1 desde o 5º lugar do brasileiro Felipe Nasser lá no GP da Austrália em 2015. Curiosamente, os dois largaram de 11ª posição. Olha o ritmo do Berman, da metade da corrida para frente, como ele andou muito próximo do Leclerc. A Fórmula 1 é um carro muito diferente do Fórmula 2. Às vezes, o piloto vai muito bem na Fórmula 2, mas quando sobe por alguma razão, ele não encaixa. Como o De Vries, por exemplo. Não foi o caso do Berman, foi muito bem. Para ter uma ideia como o Fórmula 1 é mais difícil,
difícil em todos os sentidos, mas principalmente no aspecto físico, olha a cabeça do Berman na volta 10 e agora olha a cabeça do Berman na volta 48. Ele passou a apoiar a cabeça no encosto porque foi perdendo força muscular no pescoço para aguentar as forças G do carro. O resultado? Olha o estado do encosto de cabeça no final da corrida. E aí o Berman me traz uma reflexão. O Berman foi provado agora, piloto fenômeno, excepcional. Só que aí ele me chamou a atenção, sabe para quem? Pro Kimi Antonelli. Kimi Antonelli é o companheiro de equipe do Berman. A pista de Jeddah é uma pista muito específica, é muito difícil essa pista. Na Fórmula 2, os pilotos mais experientes andaram muito melhores que os pilotos estreantes. Então, nesse ponto, o Berman tinha sido pole lá, Kimi Antonelli andou atrás dele. Só que no Bahrein, na pré-temporada e na primeira etapa do Bahrein, Kimi Antonelli andou muito na frente do Berman. Se o Berman fez o que fez, imagina o que o Kimi Antonelli não pode fazer na hora que ele adquirir essa experiência da Fórmula 2 nessa temporada. Então fica aí o alerta para o jovem talento da Mercedes que está chegando por aí. E antes de encerrar a corrida da Arábia Saudita, um lance que passou desapercebido na transmissão. Na última volta, Russell chamou o rádio desesperado, informando um problema com o pneu dianteiro direito. Bit of vibration on the fronts. Check front right tire pressure. Front right tire pressure. Something not right front right. O Berman, que vinha atrás, tinha uma diferença de 5 segundos, 5.7 atrás dele. Olha a última volta do Russell na telemetria contra o Berman. O Berman tirou 3 segundos de diferença na última volta e provavelmente teria ganhado essa posição com facilidade se tivesse só mais uma volta. Dobradinha da Red Bull, Max Verstappen vencendo 13 segundos à frente do Sérgio Pérez, 18 segundos para o Leclerc, 32 para o Piastri, que estava na 4ª posição. Semana que vem temos o GP da Austrália, uma das corridas mais caóticas do ano passado. Vamos ver o que nos aguarda. Ano passado o Verstappen venceu, mas as Mercedes andaram muito bem o final de semana todo. Obrigado a você que nos assiste sempre. Se não curtiu, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e lógico, liga o sininho para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui.